Lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas. Quero hoje retomar na nossa reflexão diária aquilo que começamos a falar de ontem, quando São Paulo exortava o seu filho Timóteo, seu filho na fé, a reinflamar, reacender a chama da fé. E hoje na carta aos Hebreus, o Escrito está nos falando justamente disto. Lembrai-vos, tomai consciência dos primeiros dias, das lutas que nós enfrentamos, de tudo aquilo que nós suportamos por amor a Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós muitas vezes na vida já suportamos por amor a Jesus e nós continuamos firmes, nós continuamos aguerridos, nós continuamos servindo o Senhor. Porque havia em nós, ou há em nossos corações, uma chama, uma disposição que é dada por Deus, que se chama graça. A graça de Deus nos permite suportar as tribulações, as perseguições, as dificuldades, as aflições e os tormentos que nós muitas vezes temos que enfrentar nessa vida. E aí você pergunta, mas meu Deus, por que eu muitas vezes não consigo suportar isto, aquilo? E aí eu digo a você, o problema não é a graça, mas é perguntar, meditar, refletir como é que está a nossa relação com a graça divina. Nós deixamos essa graça secar, nós estamos olhando para a graça apenas de uma forma racional, humana, estamos realmente deixando que o Espírito molde em nós, crie têmpera em nós, crie solidez na nossa alma, no nosso corpo e no nosso espírito. Nós não podemos querer tratar as realidades da nossa alma e do nosso coração apenas de uma forma humana, apenas cuidando de ver se isso é o certo ou o correto. Não, eu compreendo que nós precisamos nos olhar como pessoas humanas, porque assim o somos. Mas nós somos pessoas humanas convertidas a Deus e nós não podemos abrir mão da graça de Deus. Porque se nós abrirmos mão da graça de Deus, desculpe, nós vamos olhar as coisas apenas de uma forma muito pequena e vamos perder o olhar de Deus, vamos perder o olhar sobrenatural, a visão sobrenatural, e sem visão sobrenatural nós não conseguimos realmente sobreviver, suportar tudo aquilo que nós vivemos e somos muitas vezes mergulhados no mundo e na vida que temos. Alguém às vezes diz assim, nossa, nunca foi tão difícil viver, nunca o mundo foi tão ruim, nunca foi tão cruel. Não é verdade? Se olharmos as tribulações, as perseguições, se olharmos tudo aquilo que os apóstolos sofreram, que os primeiros seguidores de Jesus cresceram, se olharmos os primeiros séculos da igreja, a igreja dos mártires, a igreja do sangue derramado por causa de Jesus, nós vamos ver que nós hoje temos até muita amenidade, nós temos até muita liberdade para proclamar o reino, nós até enfrentamos tribulações, mas nada que se compara com as tribulações que sofreram os apóstolos. Não é para ficar medindo, matematicamente falando, quem sofreu mais ou quem sofreu menos, isso não é a questão. A questão é que, se eles foram capazes de, com a graça de Deus, de suportarem, de vencerem e de irem adiante, não foi por mérito humano, mas foi por graça divina. E nós iremos vencer, nós iremos seguir adiante se nós não nos apoiarmos somente e principalmente nos méritos humanos, mas entendermos que quem nos mantém de pé, quem nos mantém firme, quem nos levanta diante das tribulações de vida é a graça de Deus que um dia nós recebemos no batismo, nós recebemos em tantas ocasiões da nossa vida. É preciso botar essa graça para fora, é preciso deixar que o Espírito inflame em nós essa convicção que a graça de Deus é que nos mantém de pé. Deus abençoe você.